Dominic Rossi era um fantasma no submundo de Chicago. Um homem que construiu um império implacável e intocável com base no silêncio e na lealdade absoluta. Ele era um monstro para os seus inimigos. Mas para a sua filha de 6 anos, Lily, ele era apenas o pai. Após o assassinato brutal da sua esposa, a mansão de Dominic tornou-se uma fortaleza fortemente vigiada. E a confiança tornou-se uma moeda que ele já não gastava. Quando Clara Ara, uma ama de voz suave, trouxe de volta a vida aos olhos da sua filha enlutada, Dominic pensou que tinha finalmente encontrado a paz. Mas no seu mundo, a paz é uma ilusão. Ele despediu Clara Ara friamente e sem explicação, acreditando que estava a expulsar uma traidora. Foi só quando encontrou a sua filha a chorar no escuro que ela sussurrou um segredo sobre a sua ama. Uma verdade tão devastadora que pôs o chefe do crime mais temido da cidade de joelhos. A propriedade Rossi situava-se em 30 acres de terra isolada, nos arredores de Chicago. Rodeada por cercas de ferro forjado de 3 metros, sensores de movimento e guardas fortemente armados a patrulhar o perímetro, era menos uma casa e mais um complexo. Para o FBI, era o centro nevrálgico do maior sindicato do crime organizado do Centro-Oeste. Para Dominic Rossi, era uma prisão que ele tinha construído para manter a sua única filha segura. Desde o carro-bomba que tirou a vida da sua esposa, Sofia, 2 anos antes, o coração de Dominic tinha se calcificado. Ele tornou-se impiedoso nos seus negócios, expandindo o seu território com uma eficiência brutal que deixou as famílias rivais em ruínas. Mas dentro das paredes revestidas a mogno da sua casa, ele estava a falhar. Lily, de 6 anos, não tinha dito mais do que um punhado de palavras desde o funeral de caixão fechado da sua mãe. O trauma tinha a trancado dentro da sua própria mente, deixando-a uma casca vazia da criança vibrante e risonha que outrora fora. Dominic tinha contratado e despedido uma dúzia de amas. Algumas sentiam-se demasiado intimidadas pelos homens armados nos corredores. Outras eram demasiado clínicas, tratando Lily como uma paciente em vez de uma criança de luto. Depois veio Clara Ara Bennett. Clara Ara tinha 26 anos, cabelo castanho discreto, um comportamento calmo e um currículo que Silas Mercer, o subchefe implacável e paranoico de Dominic, tinha verificado uma dúzia de vezes. Não havia nada de notável em Clara Ara no papel. Ela tinha crescido no sistema de acolhimento, pagou a faculdade a trabalhar em turnos noturnos e tinha uma licenciatura em desenvolvimento infantil. Ela não tinha ligações com a polícia, nem registro criminal, nem família para usar contra ela. A partir do momento em que Clara Ara entrou no complexo Rossi, as coisas começaram a mudar. Ela não se encolheu quando homens fortemente tatuados passaram por ela na cozinha. Ela não fazia perguntas sobre os SUVs pretos que chegavam e partiam a todas as horas da noite. O seu mundo inteiro estava focado inteiramente em Lily. Dominic observava das sombras do seu escritório no segundo andar, enquanto Clara Ara operava a sua magia lenta e paciente. No início, Lily ignorava-a, olhando fixamente para as janelas de vidro reforçado da sua sala de jogos. Mas Clara Ara não insistiu. Ela simplesmente sentava-se no chão perto dela, a ler contos de fadas em voz alta, a pintar ou a cantarolar melodias suaves. Na terceira semana, Dominic verificou as câmaras de segurança e viu algo que o deixou sem fôlego. Lily estava sentada ao lado de Clara Ara, com a sua pequena cabeça apoiada no ombro da ama, ajudando-a a virar as páginas de um livro. Nos 6 meses seguintes, a atmosfera sombria e opressiva da propriedade Rossi foi perfurada por pequenos raios de luz. Clara Ara ensinou Lily a fazer bolachas, ignorando os olhares severos dos funcionários da cozinha. Levou-a aos jardins fortemente vigiados para apanhar pirilampos. Ela era ferozmente protetora da menina. Uma vez interpôs-se entre Lily e um dos capitães de Dominic, que tinha acidentalmente levantado a voz durante uma discussão no corredor. Dominic sentiu uma estranha e inquietante gratidão por Clara Ara. Num mundo onde todos queriam algo dele, dinheiro, poder, a sua vida, Clara Ara parecia querer apenas ver a sua filha sorrir. Às vezes, tarde da noite, Dominic encontrava-a na cozinha a beber um copo de água. Eles partilhavam uma conversa breve e tranquila. Ele notou a sua inteligência aguçada, a sua força tranquila e a forma como ela nunca parecia ter medo dele. Mas na máfia,
A vulnerabilidade é uma sentença de morte. E Dominic estava prestes a ser lembrado de que, na sua casa, nada de puro podia sobreviver. A mudança aconteceu quando o inverno começou a congelar os vastos relvados da propriedade. O sindicato de Dominic estava sob fogo cerrado. Uma remessa de armas não rastreáveis no valor de milhões foi interceptada pelos federais nas docas. 2 dos seus melhores tenentes foram presos numa rusga que foi demasiado precisa para ser uma coincidência. Havia um rato na família. Alguém estava a vazar detalhes operacionais de alto nível para as autoridades. A paranoia desceu sobre o complexo como um nevoeiro espesso. Silas Mercer, um homem que tinha sido o braço direito de Dominic durante uma década, encarregou-se de descobrir o informador. Silas era um homem magro, de olhos frios, que não confiava em absolutamente ninguém. Ele começou a interrogar os soldados, a rever as imagens de segurança e a colocar escutas nos telefones dos seus próprios homens. Numa noite, Dominic estava a servir-se de um copo de uísque no seu escritório quando Silas entrou. Ele deslizou uma pasta de papel pardo sobre a pesada secretária de Carvalho. "Temos um problema, chefe", disse Silas, com a voz num sussurro baixo e rouco. "É a rapariga, a ama." Dominic enrijeceu. A sua mão congelou no decantador de cristal. "Clara Ara, não sejas ridículo. Ela mal sabe em que cidade estamos." "Eu também pensava assim", respondeu Silas suavemente, inclinando-se para a frente. "Mas olha para os registros." Dominic abriu a pasta. Dentro havia impressões de segurança e registros telefônicos. Silas apontou um dedo longo e ossudo para os documentos. Na noite em que as docas foram invadidas, ela estava fora do seu quarto às 2 da manhã. A câmara 4 mostra-a a andar perto da ala leste, mesmo ao lado do teu escritório privado. 2 dias depois, um telemóvel descartável deu sinal de dentro da propriedade. Ligou para um número rastreado até uma força-tarefa federal. Revistamos os aposentos dos funcionários hoje, enquanto ela estava com a Lily no jardim. Silas largou um telemóvel pré-pago preto e barato sobre a secretária. Encontramo-lo colado debaixo do colchão no quarto dela. Dominic olhou para o telemóvel, o seu coração a transformar-se em chumbo. A traição cortou-o mais fundo do que uma faca. Ele tinha deixado esta mulher perto da sua filha. Ele tinha baixado a guarda. As provas estavam mesmo à sua frente. "Ela está a enganar-te, Dom", sussurrou Silas. Ela usou a miúda para se aproximar. "Tu conheces o protocolo. Dá-me a ordem." E ela desaparece esta noite. Ninguém, nenhuma prova. Dominic olhou para uma fotografia emoldurada de Lily na sua secretária. Se Clara Ara fosse uma informadora federal, matá-la traria toda a fúria do FBI sobre as suas operações restantes. Mas deixá-la ficar era impossível. A raiva dentro dele ferveu. Mas quando imaginou o sorriso de Lily, um sorriso que Clara Ara tinha trazido de volta dos mortos, ele não conseguiu dar a ordem para acabar com a vida dela. "Não", disse Dominic, a sua voz perigosamente calma. "Vou tratar disto à minha maneira." Na manhã seguinte, Dominic convocou Clara Ara para o átrio principal. Ela chegou com um sorriso caloroso, segurando um desenho que Lily tinha acabado de fazer. "Senhor Rossi, a Lily queria que eu lhe mostrasse." "Faça as suas malas", interrompeu Dominic, a sua voz como gelo a estalar. Clara Ara parou, o sorriso a desvanecer-se. "Desculpe. Tem 15 minutos para arrumar as suas coisas. Um carro está à sua espera lá fora. Vai levá-la à estação de comboios. Vai-se embora e nunca mais vai voltar." O pânico brilhou nos olhos de Clara Ara. "Dominic, eu não percebo. Fiz alguma coisa de errado? A Lily precisa de mim. Ela está a começar a..." "Não diga o nome da minha filha", rugiu Dominic, invadindo o seu espaço pessoal. A sua figura imponente projetava uma sombra escura sobre ela. "Tem sorte por eu a deixar sair desta casa a respirar. Se eu voltar a ver a sua cara nesta cidade, se alguma vez tentar contactar a Lily, vou mostrar-lhe exatamente por que me chamam o Diabo de Chicago." "Agora saia." Clara Ara ficou paralisada, com lágrimas a encherem-lhe os olhos. Ela olhou desesperadamente pelo corredor em direção ao quarto da criança, e depois de volta para Dominic. Ela abriu a boca para falar, mas o olhar morto e assassino nos olhos dele deteve-a. Sem mais uma palavra, ela virou-se e subiu as escadas. 20 minutos depois, o SUV preto levou Clara Ara Bennett para fora da propriedade. Dominic observou-o partir, dizendo a si mesmo que tinha protegido a sua família.
Ele não fazia ideia de que tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. As consequências da partida de Clara Ara foram imediatas e catastróficas. Quando Lily acordou da sua cesta e descobriu que Clara Ara tinha desaparecido, a casa ecoou com gritos que rasgaram a alma de Dominic. Ele tentou acalmá-la, oferecendo brinquedos novos, prometendo viagens, explicando que Clara Ara teve de ir embora. Mas Lily não ouvia. Ela destruiu a sua sala de jogos, atirou as suas refeições contra a parede e, finalmente, após 3 dias agonizantes, ela retirou-se completamente. O silêncio voltou, mais pesado e mais escuro do que antes. Lily deixou de comer. Ela recusava-se a sair da cama. Olhava para o teto, com o seu pequeno rosto pálido e magro, agarrando um coelho de peluche que Clara Ara lhe tinha dado. Dominic estava a afogar-se em culpa e frustração. O seu império estava a desmoronar-se fora das muralhas. As fugas de informação para os federais não tinham parado, apesar de Clara Ara ter partido. E lá dentro, a sua filha estava a definhar. Ele contratou 3 amas diferentes e altamente recomendadas numa semana. Lily ignorou-as a todas completamente. Numa noite chuvosa de terça-feira, um mês depois de Clara Ara ter sido despedida, Dominic sentou-se na beira da cama de Lily. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho tênue de uma luz de presença. Ele olhou para a sua bela filha destroçada, sentindo-se completamente impotente. Todo o seu dinheiro, todos os seus homens letais, todo o seu poder. Nada disso podia consertar isto. Lily, por favor, sussurrou Dominic, a sua voz a quebrar, despindo a armadura do chefe da máfia implacável. Por favor, fala com o papá. Tens de comer alguma coisa. Eu sei que sentes falta da Clara Ara, mas ela era uma má pessoa. Ela mentiu-nos. Ela estava a tentar magoar a nossa família. Durante muito tempo, ouviu-se apenas o som da chuva contra o vidro à prova de bala. Então, lentamente, Lily virou a cabeça para olhar para ele. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, carregando um tipo de tristeza antiga que nenhuma criança de 6 anos deveria possuir. Ela não era má, sussurrou Lily, a sua voz rouca por falta de uso. A respiração de Dominic falhou. Ela estava a falar. Querida, tu não entendes estas coisas. Ela tinha segredos. Ela estava a tirar coisas do escritório do papá. Ela não tirou nada, disse Lily, sentando-se fracamente, as suas pequenas mãos a agarrar os cobertores. O tio Silas tirou o livro preto. Dominic congelou. O ar no quarto pareceu desaparecer. O quê? Eu não conseguia dormir, murmurou Lily com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Fui ao teu escritório para te encontrar. Tu não estavas lá, mas o tio Silas estava. Ele estava a tirar fotografias dos teus papéis com um pequeno telemóvel preto. Quando ele me viu, ficou muito zangado. O coração de Dominic martelava contra as suas costelas. O telemóvel descartável, o livro de contas desaparecido. Silas. Ele agarrou-me no braço. Chorou Lily, puxando a manga do pijama para revelar uma leve nódoa negra amarelada que Dominic pensara ser de uma brincadeira mais bruta. Ele disse, se eu alguma vez te contasse, ele far-me-ia ir dormir para sempre, tal como a mamã. Dominic sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O mundo inclinou-se violentamente. A Clara Ara ouviu-me a chorar, continuou Lily, com a voz a tremer. Ela entrou e empurrou-o. Disse-lhe para me deixar em paz. O tio Silas disse-lhe que se ela dissesse uma palavra, ele matava-nos aos dois. Ele disse que a ia incriminar. Lily olhou para o pai com os olhos suplicantes. A Clara Ara disse-me para fingir que estava tudo normal. Ela disse que ia encontrar uma maneira de me manter segura. Ela estava a tentar proteger-me, papá. E depois tu fizeste-a ir embora. A constatação atingiu Dominic com a força de um comboio de mercadorias. Clara Ara não era a informadora. Clara Ara não o tinha traído. Ela tinha descoberto a traição de Silas e tinha suportado silenciosamente o peso das ameaças de morte de um capanga da máfia apenas para proteger a sua menina. Ela tinha sido incriminada com o telemóvel descartável. Silas tinha-o plantado. E Dominic, cego pela paranoia e pelo veneno de Silas, tinha atirado a única pessoa inocente da sua casa aos lobos. Dominic cobriu o rosto com as suas mãos pesadas e calejadas. O homem que tinha ordenado execuções sem pensar 2 vezes, o homem que controlava a cidade com mão de ferro, desabou. Soluços profundos e agonizantes abalaram o seu peito.
Ele tinha punido a salvadora e abrigado o traidor. Ele puxou Lily para um abraço desesperado, beijando o topo da sua cabeça, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Lamento muito, querida. Lamento muito, engasgou-se Dominic. Vou consertar isto. Juro-te, vou consertar isto. Quando Dominic saiu do quarto da criança e fechou a porta, a tristeza nos seus olhos desapareceu. Foi substituída por um inferno de raiva pura e genuína. Ele puxou a sua pesada pistola calibre 45 do coldre de ombro. Estava na hora de ter uma conversa com Silas. A transição de pai choroso para o diabo de Chicago demorou menos de 60 segundos. Dominic Rossi limpou as lágrimas do rosto, o maxilar tão cerrado que um músculo se contraiu sob a sua pele. Ele não correu, ele não gritou. A coisa mais perigosa em Dominic sempre fora a sua calma aterradora e metódica. Ele desceu a grande escadaria de mogno da propriedade. O peso da sua pistola calibre 45 era reconfortante contra as suas costelas. Ele passou pelos guardas no salão principal. Puxou o seu telemóvel encriptado para ligar ao seu capitão mais leal, Tommy, o touro russo. Tommy era da velha guarda, um homem que tinha levado 2 tiros pelo pai de Dominic e cuja lealdade fora forjada em sangue, não em dinheiro. Tommy, disse Dominic suavemente, a sua voz a ecoar no corredor vazio de mármore. Traz 4 dos teus melhores homens ao matadouro na rua Halstead. E Tommy, desativa os códigos de acesso de Silas ao complexo. Faz isso agora mesmo. Feito, chefe. Há algum problema? Perguntou Tommy, o seu tom a mudar instantaneamente para o de negócios. Silas é o informador, respondeu Dominic, as palavras com sabor a cinza na sua boca. E ele vai aprender o que acontece quando se ameaça minha filha. 30 minutos depois, o Mercedes G-Wagon preto e blindado de Dominic parou na doca de carga da Rossi Prime Cuts. Era a fachada legítima da família no West Loop. Silas Mercer já lá estava, a rever manifestos de exportação no escritório com paredes de vidro, com vista para o chão da fábrica. Ele levantou o olhar, surpreendido, quando Dominic entrou, ladeado por Tommy e 4 soldados fortemente armados. Dom, o que se passa? Perguntou Silas, os seus olhos a moverem-se para os homens que bloqueavam a saída. O seu rosto magro permaneceu estritamente profissional, mas Dominic apanhou a contração microscópica na sua postura. Senta-te, Silas, ordenou Dominic, fechando as persianas das janelas do escritório. O som metálico das persianas a ecoar na sala soou como o trancar de uma porta de cela. Silas afundou-se lentamente na sua cadeira de couro. Se isto é sobre os federais a investigar as docas da Zona Sul, eu já te disse que estou a tratar das consequências. Antes que Silas pudesse terminar a sua frase, Dominic atravessou a sala em 2 passadas largas. Agarrou Silas pelas lapelas do seu fato feito à medida e atirou-o violentamente contra a parede de tijolo atrás da secretária. Um mapa emoldurado de Chicago estilhaçou-se no chão. Tu ameaçaste a Lily, sibilou Dominic, a sua voz a descer para um registro demoníaco. Ele pressionou o antebraço contra a garganta de Silas, cortando-lhe o ar. Tu tocaste na minha menina. Puseste as tuas mãos nela e ameaçaste pô-la na terra ao lado da mãe dela. Os olhos de Silas arregalaram-se com terror puro e genuíno. Ele arranhou o braço de Dominic, a ofegar por ar. A mentira tinha acabado. Ele sabia que a miúda tinha finalmente falado. Dominic aliviou a pressão apenas o suficiente para Silas ofegar. O livro preto, Silas. Estavas a fotografar os meus livros de contas para a força-tarefa do FBI. Incriminaste a Clara Ara Bennett para cobrir os teus próprios rastos. Dá-me uma razão para o Tommy não te meter no moedor de carne industrial agora mesmo. Silas tossiu, cuspindo sangue no chão imaculado. O rato estava encurralado, e o pânico nos seus olhos transformou-se num sorriso desesperado e odioso. Porque tu amoleceste, Dom. Desde que a Sofia morreu, tem sido um fantasma. Paraste de expandir o nosso território. Os colombianos estão a respirar-nos no pescoço em River North. E tu estás em casa a brincar às casinhas com uma ama. Então vendeste-me aos federais para tomar o trono, disse Dominic, a sua voz mortalmente calma. Eu fiz um acordo por imunidade, cuspiu Silas, agarrando a sua garganta magoada. Eu entrego-te a eles e eles deixam-me assumir o que resta da operação. Foi só negócios. Mas aquela ama, ela apanhou-me em flagrante. Ela viu o telemóvel descartável.
Ela viu o livro de contas. O estômago de Dominic revirou-se. Onde está a Clara? Silas soltou uma gargalhada sombria e rouca. Tu despediste-a, Dom. Atiraste-a para a rua sem proteção. Mas eu não podia arriscar que ela voltasse ou fosse a polícia. Ela sabia demais. Dominic pressionou o cano da sua 45 diretamente contra a testa de Silas. O que é que fizeste, Silas? Mandei 2 dos meus próprios assassinos atrás do comboio dela. Sussurrou Silas, um sorriso doentio a espalhar-se pelo seu rosto. Eles têm-na seguido desde que ela saiu do complexo. A esta hora, ela provavelmente está no fundo do rio Chicago. Chegaste tarde demais. Dominic atingiu Silas no maxilar com a coronha da sua pistola, derrubando o traidor no chão. Leva-o para a cave, ordenou Dominic a Tommy, o seu peito a arfar. Ainda não o mate. Se a Clara estiver morta, eu mesmo o desmonto peça por peça. Dominic praticamente arrancou a porta das dobradiças enquanto corria de volta para o J-Wagon. Ele agarrou o seu telemóvel encriptado e ligou para o principal hacker do seu sindicato, um gênio da tecnologia recluso chamado Ares, que operava a partir de um bunker reforçado em Pilsen. Ares, preciso de um rastreio e preciso dele para há 5 minutos, ordenou Dominic enquanto o motor rugia. Clara Bennett. Ela foi despedida da propriedade há 1 mês. Silas Mercer mandou matá-la. Encontra o telemóvel dela, os cartões de crédito, reconhecimento facial nas câmaras da cidade. Encontra-a. Dá-me 60 segundos, chefe, respondeu Ares, o seu teclado a estalar furiosamente ao fundo. Dominic entrou na Interestadual 55, levando o pesado SUV a 145 km/h, enquanto a chuva começava a bater no para-brisas. A culpa estava a consumi-lo vivo. Clara tinha sacrificado tudo para proteger Lily. Ela tinha suportado as suas palavras cruéis, as suas ameaças e uma sentença de morte da máfia. Tudo sem dizer uma palavra, apenas para garantir a segurança da sua filha. Se ela morresse por causa da sua paranoia cega, Dominic sabia que nunca mais seria capaz de olhar para Lily ou para si mesmo. Tenho um resultado. A voz de Ares estalou nos altifalantes. Ela não está na cidade, Dom. Ela tem se movido constantemente. Provavelmente sabia que estava a ser seguida. Ela usou um cartão de débito há 20 minutos para pagar um quarto no Starlight Inn. É um motel degradado perto da Rota 66, nos arredores de Joliet. Os homens de Silas estão lá? Perguntou Dominic, os seus nós dos dedos a ficarem brancos no volante. Estou a aceder ao sistema de segurança do motel agora, disse Ares, fazendo uma pausa. Dom, um Chevy Tahoe preto acabou de entrar no parque de estacionamento do motel. 2 homens, fortemente armados, estão a dirigir-se para o quarto 114. Estou a 10 minutos de distância. Mantém-nos na linha, Ares, gritou Dominic, pisando no acelerador. O ponteiro do velocímetro ultrapassou os 160. A tempestade rugia lá fora, os relâmpagos a iluminarem o trecho escuro e desolado da autoestrada. Cada segundo parecia uma eternidade. Dominic visualizou Clara, a Clara de voz suave e coração bondoso, que tinha feito bolachas com a sua filha traumatizada, encolhida num quarto de motel barato, enquanto 2 assassinos implacáveis se aproximavam da sua porta. Os pneus cantaram quando Dominic apanhou a saída de Joliet, o pesado SUV a derrapar perigosamente no asfalto molhado. Ele avistou o letreiro de neon intermitente do Starlight Inn através da chuva torrencial. Ele pôs o veículo em ponto morto antes mesmo de parar completamente, abrindo a porta com um pontapé para a tempestade. A chuva encharcou instantaneamente o seu fato enquanto ele sacava da sua arma. Os seus olhos examinaram o edifício térreo e dilapidado. Ele viu o Tahoe preto estacionado perto do final do parque. Dominic correu em direção ao quarto 114, o seu coração a bater nos seus ouvidos mais alto que o trovão. A porta do quarto já tinha sido arrombada, a madeira estilhaçada à volta da fechadura. Clara! Rugiu Dominic, entrando na porta com a arma levantada. Mas assim que ele atravessou a soleira, um tiro ensurdecedor soou de dentro do quarto escuro, seguido pelo som de um corpo a cair no chão. O cheiro a enxofre e a carpete barata de motel atingiu Dominic primeiro.
A luz azul intermitente do letreiro de neon do Starlight Inn lá fora projetava sombras longas e irregulares nas paredes do quarto 114. Os olhos de Dominic ajustaram-se à penumbra numa fração de segundo. No chão de linóleo manchado perto da casa de banho, um homem enorme com uma gabardina escura contorcia-se, agarrando uma rótula estilhaçada. Era Garrett Davis, um dos executores mais implacáveis de Silas. Mas não foi a arma de Garrett que disparou. Encostada ao canto mais afastado do quarto, presa entre uma cômoda partida e a parede, estava Clara. O seu cabelo estava encharcado da chuva, as suas roupas amarrotadas e sujas de semanas a fugir. Nas suas mãos trêmulas e pálidas, ela segurava um pequeno revólver prateado calibre 38, uma arma de rua barata que ela deve ter comprado por puro desespero. O fumo ainda saía preguiçosamente do cano. Ela tinha disparado contra o seu agressor. Mas o pesadelo não tinha acabado. O segundo assassino, um matador de olhos frios chamado Leon Fowler, estava a apenas 1 metro de distância dela. Ele não tinha notado Dominic a entrar na porta por cima do estrondo ensurdecedor do tiro de Clara. Leon levantou a sua pistola de 9 mm com silenciador, apontando-a diretamente para o peito de Clara. "Pequeno erro, querida", zombou Leon. Dominic não gritou. Ele não hesitou. O diabo de Chicago moveu-se com a graça fluida e letal que tinha construído o seu império. Ele levantou a sua pesada .45, a sua visão afunilando-se até que nada existia senão o espaço entre os olhos de Leon. Bem, bem! 2 tiros ensurdecedores ecoaram no espaço confinado. O corpo de Leon sacudiu violentamente para a frente e, antes de cair para trás sobre uma mesa de café partida, morto instantaneamente. Garrett, ofegando de dor com o joelho estilhaçado, tentou alcançar a sua arma caída. Dominic cobriu a distância em 3 passadas, a sua bota de couro pesada a descer sobre o pulso de Garrett com um estalido nauseante. Garrett uivou, mas Dominic rapidamente o silenciou com um golpe brutal na têmpora com a coronha da sua pistola. O quarto ficou em silêncio absoluto, exceto pelo tamborilar rítmico da tempestade contra a janela partida e as respirações ofegantes e hiperventiladas de Clara. Dominic baixou a sua arma, o seu peito a arfar. Ele virou-se para olhar para a mulher que tinha atirado tão cruelmente aos lobos. Clara estava pressionada contra a parede, os seus olhos largos e aterrorizados a moverem-se do homem morto no chão para Dominic. As suas mãos tremiam tão violentamente que o pequeno revólver 38 caiu da sua mão, batendo no chão de madeira. Ela encolheu-se dele, puxando os joelhos para o peito. "Por favor", sussurrou ela, a sua voz rachada e quebrada. "Dominic, por favor." O Silas disse, "Ele disse que foste tu que os enviaste. Ele disse que tu sabias que eu tinha levado o livro de contas para o manter longe dele. Por favor, não. Eu nunca disse nada à polícia. Eu juro." A palavra atingiu Dominic como um golpe físico. Silas não a tinha apenas caçado. Ele tinha envenenado as suas últimas semanas de liberdade, fazendo-a acreditar que o homem cuja filha ela tinha salvo era quem a estava a tentar matar. Dominic largou imediatamente a sua arma. Ele chutou-a para longe, levantando as mãos vazias para mostrar que estava desarmado. Lentamente e deliberadamente, ele ajoelhou-se ali mesmo, no sangue e no vidro partido do chão do motel. "Clara", disse Dominic, a sua voz completamente despojada do seu habitual tom de comando. Era um som cru e trêmulo. "Não fui eu que os enviei. Juro pela minha vida. Não fui eu que os enviei." Ela olhou para ele, uma lágrima a cortar uma linha limpa na sua bochecha suja, aterrorizada por acreditar nele. "A Lily falou comigo", continuou Dominic, a sua voz a quebrar enquanto a emoção finalmente o dominava. "Ela contou-me tudo. Contou-me sobre o livro preto. Contou-me como o Silas a ameaçou e como tu te meteste à frente dele. Tu salvaste a minha menina, Clara. Tu salvaste o meu mundo. E eu estava demasiado cego para ver." Clara soltou um soluço sufocado, a sua fachada dura finalmente a quebrar-se. As semanas de fuga, o terror, o isolamento, tudo desabou sobre ela de uma só vez. Dominic cobriu a distância restante de joelhos e puxou-a para os seus braços. Ele envolveu a sua pesada gabardina encharcada de chuva firmemente à volta do seu corpo trêmulo, protegendo-a do frio e da carnificina. Clara enterrou o rosto no seu peito, chorando incontrolavelmente.
Eu estou aqui, sussurrou Dominique no seu cabelo, as suas próprias lágrimas a misturarem-se com a chuva no seu rosto. Estás segura agora. Ninguém te vai magoar nunca mais. Eu prometo. A adrenalina estava a começar a drenar das veias de Dominic, deixando para trás uma exaustão fria e oca que se instalou profundamente nos seus ossos. O quarto apertado e salpicado de sangue do Starlight Inn cheirava fortemente a pólvora, cobre e terra úmida. Dominic permaneceu de joelhos durante muito tempo, segurando Clara Arara enquanto ela chorava no tecido pesado e encharcado da sua gabardina. Durante anos, Dominic tinha sido o arquiteto do seu próprio isolamento. Ele tinha construído muros de paranoia e violência tão altos que nenhuma luz conseguia penetrá-los. No entanto, aqui estava esta mulher, uma civil, uma estranha, uma cuidadora de voz suave que tinha suportado todo o terror do seu mundo apenas para manter uma menina de 6 anos segura. Precisamos de ir, sussurrou finalmente Dominic, a sua voz incrivelmente gentil. Era um contraste gritante com a violência ensurdecedora que tinha ocupado no quarto momentos antes. A polícia local terá ouvido os tiros. Não vou deixar que te levem para uma esquadra, Clarara. Não esta noite. Já passaste por o suficiente. Clarara assentiu contra o seu peito, a sua respiração a falhar. Ela permitiu que ele a ajudasse a levantar-se. As suas pernas estavam instáveis, a tremer do choque horrível de sobreviver a uma experiência de quase morte. Dominic manteve um braço protetor firme à volta da sua cintura, guiando-a cuidadosamente para além da mesa de café partida e do corpo sem vida de Leon Fowler. Ele não a deixou olhar para baixo. Ele protegeu os seus olhos da carnificina, uma promessa silenciosa de que ela nunca mais teria de testemunhar a brutalidade da sua vida. Lá fora, a tempestade estava a começar a abrandar. A chuva torrencial tinha se reduzido a um chuvisco constante e melancólico, lavando o sangue do asfalto do parque de estacionamento do motel. Dominic abriu a pesada porta blindada do passageiro do seu Mercedes G-Wagon preto e ajudou Clarara a entrar. Ele aumentou o aquecimento, puxando um cobertor de lã grosso do banco de trás e colocando-o cuidadosamente sobre os seus ombros trêmulos. Antes de entrar no lugar do condutor, Dominic caminhou até a janela partida do quarto 114. Ele olhou para dentro, para Garrett, que ainda gemia, agarrando o seu joelho arruinado. Dominic não disse uma palavra. A pura ameaça vazia nos seus olhos escuros transmitia uma promessa de sofrimento inimaginável. Ele virou-se, entrou no SUV e pôs o veículo em marcha. A viagem de volta para Chicago foi envolta num silêncio pesado e contemplativo. O som rítmico dos limpa-parabrisas servia de metrônomo para os pensamentos acelerados na cabeça de Dominic. Clarara tinha se encolhido no banco do passageiro, a cabeça encostada ao vidro frio da janela, enrolada firmemente no cobertor. A exaustão finalmente a tinha vencido, puxando-a para um sono profundo e inquieto. Dominic conduzia com uma mão a descansar facilmente no volante, a outra a pairar instintivamente perto do coldre preso às suas costelas. Ele olhava para ela periodicamente, maravilhando-se com a força silenciosa, inflexível disfarçada sob o seu exterior despretensioso. Ela tinha enganado um subchefe da máfia, escapado a assassinos treinados durante semanas e defendido-se com um revólver barato. Ela tinha feito tudo sem uma rede de segurança, sem um sindicato a apoiá-la, armada apenas com um amor maternal feroz por uma criança que nem sequer era sua. Quando o imponente horizonte iluminado de Chicago surgiu sobre a escuridão da autoestrada, Dominic pegou no seu telemóvel encriptado. Ele fez uma chamada segura para o seu capitão de maior confiança, Tommy o Touro Russo. Sim, chefe. A voz rouca de Tommy encheu a cabine silenciosa do SUV, ligeiramente distorcida pelo software de encriptação. Quarto 114 no Starlight Inn, perto da Rota 66, disse Dominic, mantendo a voz num sussurro baixo e rouco para não acordar Clarara. Envia uma equipa de limpeza imediatamente. Tens um morto no chão. O outro é Garrett Davis. Ele está vivo, mas o joelho dele está estilhaçado. Trata-lhe dos ferimentos o suficiente para o manter a respirar. Depois, trá-lo para o armazém. Ele não terá o luxo de uma saída rápida. Considera o quarto impecável, respondeu Tommy suavemente. E o Silas? Ele ainda está amarrado à cadeira na cave do matadouro. Ele tem gritado sobre o seu acordo de imunidade com os federais há 3 horas.
Diz que se não se apresentar até de manhã, eles invadem o complexo. Os olhos de Dominic escureceram, refletindo as luzes âmbar das ruas da cidade. A menção do nome de Silas enviou uma onda de ódio puro e genuíno pelo seu peito. Silas tinha sido um irmão para ele. Ele tinha estado ao lado de Dominic no funeral de Sofia, e durante todo esse tempo ele tinha estado a conspirar para desmantelar a família por dentro, disposto a sacrificar Lily e Clara como danos colaterais pela sua própria ambição. Os federais não têm um mandado e não têm a sua testemunha principal, disse Dominic friamente. O acordo de Silas morreu no segundo em que ele pôs um alvo nas costas da minha filha. Ele queria ser a fundação intocável do submundo desta cidade. Deixa-o ser exatamente isso. Dominic fez uma pausa, o seu aperto no volante a intensificar-se até o couro ranger. Leva-o para o novo local de construção do casino que possuímos no South Loop. A equipa está a despejar o betão para os pilares centrais da fundação esta noite. Despe-o, amarra-o e mistura-o no betão. Quero-o acordado quando acontecer. Ao nascer do sol, nunca mais quero ouvir o nome Silas Mercer pronunciado na minha presença. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, um testemunho da finalidade arrepiante da ordem. Está feito, Dom, disse Tommy finalmente. Bem-vindo de volta. Dominic desligou a chamada. O rato estava morto. O império estava seguro mais uma vez. Mas ao olhar para a forma adormecida de Clara, iluminada brevemente pelas luzes da cidade, ele percebeu que pela primeira vez em 2 anos tortuosos, o império não era o mais importante. O poder, o território, os milhões de dólares em dinheiro não rastreável. Era tudo cinzas em comparação com as vidas das 2 pessoas que ele amava. O amanhecer estava a começar a romper sobre as águas cinzentas e agitadas do lago Michigan, quando os pesados portões de ferro da propriedade Rossi se abriram para os receber. A tempestade tinha passado completamente, deixando os vastos e meticulosamente cuidados relvados lavados. O sol da manhã lançava um brilho suave, dourado e perdoador sobre a imponente mansão de pedra. Parecia menos uma fortaleza agora e mais uma casa que tinha sobrevivido a um longo e amargo cerco. Dominic estacionou o SUV perto dos degraus da frente. Ele contornou para o lado do passageiro, abriu a porta e desapertou suavemente o cinto de Clara. Ela mexeu-se, soltando um murmúrio suave de confusão, mas estava demasiado exausta para acordar completamente. Dominic deslizou os braços por baixo dos joelhos e das costas dela, levantando-a sem esforço contra o seu peito. Ele carregou-a pelos degraus de pedra, passando pelos guardas fortemente armados que ladeavam as grandes portas duplas. Os homens, assassinos endurecidos que tinham visto décadas de guerra de rua, baixaram imediatamente os seus olhares numa rara demonstração de respeito absoluto. A notícia do que a ama tinha feito já se tinha espalhado pelas fileiras. No sindicato Rossi, a lealdade era a moeda mais alta, e Clara Bennett era agora a pessoa mais rica da cidade. As botas pesadas de Dominic ecoaram suavemente no chão de mármore do grande átrio. A casa estava silenciosa, banhada pela luz tranquila e poeirenta do início da manhã. Ele pretendia levá-la para a ala de hóspedes para a deixar dormir durante uma semana, se ela precisasse. Mas quando chegou ao fundo da grande escadaria de mogno, uma voz pequena e frágil soou do patamar acima. Clara! Dominic parou de repente. No topo das escadas, vestindo o seu pijama rosa demasiado grande e agarrando o coelho de peluche gasto que Clara lhe tinha dado, estava Lily. Os seus grandes olhos castanhos estavam arregalados, a encherem-se de lágrimas frescas, enquanto olhava para o pai, e depois para a mulher enrolada no cobertor nos seus braços. Os olhos de Clara abriram-se ao som da voz da menina. O nevoeiro da exaustão evaporou-se instantaneamente, substituído por uma súbita onda elétrica de adrenalina. Ela ofegou, debatendo-se ligeiramente nos braços de Dominic. Dominic ajoelhou-se imediatamente, pousando-a gentilmente no chão de mármore. Lily, sussurrou Clara, a sua voz a quebrar, ignorando completamente a dor persistente nos seus membros magoados. Clara! Gritou Lily. Não era um choro de tristeza. Era um som de alegria pura e desenfreada que rasgou o silêncio pesado da mansão. A menina de 6 anos desceu a enorme escadaria o mais rápido que as suas perninhas conseguiam, quase tropeçando na bainha do seu pijama. Clara caiu de joelhos no mármore frio, atirando o cobertor para o lado,
e apanhou a menina no último degrau. Ela envolveu Lily num abraço feroz e desesperado, enterrando o rosto no pescoço da criança. Lily agarrou-se a ela, soluçando abertamente, os seus pequenos dedos a agarrarem o tecido da camisola úmida de Clara. Clara embalou-a para a frente e para trás, beijando o topo da cabeça da menina repetidamente, as suas próprias lágrimas a caírem livremente. Estou aqui, querida. Estou mesmo aqui, chorou Clara, a sua voz abafada contra o cabelo de Lily. Lamento muito ter estado fora. Nunca mais vou embora. Prometo que nunca mais te vou deixar. Dominic deu um passo lento para trás, dando-lhes o espaço de que precisavam. Ele encostou-se ao pesado corrimão de madeira, observando as duas pessoas mais importantes da sua vida, agarradas uma à outra como se fossem as únicas coisas que as ancoravam à terra. Ele sentiu um nó agudo e doloroso formar-se na sua garganta. A escuridão pesada e sufocante que tinha vivido dentro do seu peito, um parasita que se tinha alimentado do seu luto desde o dia em que a sua esposa morreu, finalmente fraturou-se. A luz da manhã derramou-se pelas fendas, aquecendo-o de dentro para fora. Horas mais tarde, a noite tinha caído sobre a propriedade. A casa estava calma. Lily tinha finalmente adormecido na sua própria cama, a sua pequena mão a segurar firmemente os dedos de Clara até o último segundo. Dominic encontrou Clara na vasta biblioteca da propriedade. Ela tinha tomado banho, lavado o sangue e a sujidade do cabelo, e vestido umas calças de fato de treino confortáveis e uma camisola de cachemira demasiado grande que tinha pedido emprestada do guarda-roupa de hóspedes. Ela estava de pé junto à enorme lareira de pedra, a olhar pensativamente para as chamas crepitantes, uma chávena de chá de camomila a aquecer as suas mãos. Ela adormeceu sem lutar, disse Dominic suavemente, entrando na sala. Clara virou-se oferecendo um sorriso pequeno, exausto, mas genuíno. Ela comeu um jantar completo também, 2 porções de massa. Ela é incrivelmente resiliente, Dominic. Ela vai ficar bem. Dominic caminhou até ao decantador de cristal antigo que repousava numa mesa lateral. Ele serviu 2 dedos de bourbon envelhecido num copo pesado, debatendo-se se deveria oferecer-lhe um, mas notando o seu chá, absteve-se. Ele deu um gole lento, deixando a queimadura familiar acalmá-lo antes de se juntar a ela junto ao fogo. O silêncio entre eles estendeu-se, mas não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham estado à beira do abismo juntas e conseguiram puxar-se uma à outra de volta. Eu revi as imagens de segurança da noite em que partiste, disse finalmente Dominic, a sua voz baixa, os seus olhos fixos no fogo. Eu vi o Silas a encurralar-te no corredor perto da ala oeste. Eu vi-o a agarrar-te no braço. Eu vi a maneira como te posicionaste entre ele e a porta do quarto da criança. Clara olhou para o seu chá. Ele estava frenético. Não conseguia encontrar o livro de contas. Ele sabia que eu o tinha visto com o telemóvel descartável na noite anterior. Ele disse-me que se eu fosse ter contigo, ele garantiria que a Lily seria apanhada no fogo cruzado da rusga federal que ele estava a planear. Por que é que não me contaste, Clara? Perguntou Dominic, virando a cabeça para olhar para ela. A pergunta não era uma acusação. Era um apelo desesperado para entender o seu incrível sacrifício. Poderias ter vindo ter comigo. Eu ter-te-ia protegido. Clara encontrou o seu olhar, os seus olhos castanhos notavelmente firmes. Porque tu não confiavas em mim, Dominic. Não realmente. Tu és um homem que foi traído pelo mundo. Se eu tivesse apontado um dedo ao teu braço direito sem provas, o Silas teria invertido a situação. Ele ter-te-ia convencido de que eu era a informadora e tu terias acreditado nele. E enquanto vocês os dois estavam ocupados a descobrir quem estava a mentir, a Lily estaria vulnerável. Eu não podia arriscar. Levar o livro de contas e fugir. Isso desviou a atenção de Silas da casa. Fez com que ele me caçasse em vez de se concentrar na sua tomada de poder. Deu-te tempo. Dominic olhou para ela, completamente chocado com o brilhantismo tático e a coragem altruísta das suas ações. Ela tinha jogado um jogo de xadrez mortal com um subchefe da máfia, usando-se como isco, simplesmente para dar tempo a um pai para perceber que a sua casa estava a arder. Devo-te a vida da minha filha, disse Dominic, a sua voz a tremer com uma emoção rara e crua. Ele pousou o seu copo de bourbon na lareira e virou-se para a encarar completamente. Devo-te a minha própria vida, Clara.
Não sei como um homem como eu paga uma dívida como essa. Posso dar-te dinheiro. Posso arranjar-te em qualquer lugar do mundo. Posso dar-te uma nova identidade, completamente livre das sombras da minha vida. Clara olhou para ele. Ela viu as pesadas cicatrizes nas suas mãos, a tensão permanente nos seus ombros, a vida perigosa que ele levava. Mas ela também viu o homem que tinha largado a sua arma e caído de joelhos num chão de motel ensanguentado, a chorar lágrimas de alívio absoluto. Eu não quero o teu dinheiro, Dominic, disse Clara suavemente, aproximando-se apenas uma fração de polegada dele. E não quero uma nova identidade. Então o que é que queres? Sussurrou Dominic. O espaço entre eles de repente sentiu-se carregado, puxando-o como a gravidade. Clara estendeu a sua mão pequena e quente a pousar suavemente no seu peito, mesmo sobre o seu coração. Eu quero ficar. Não como uma funcionária, não como alguém que contrataste para consertar uma casa partida. Quero ficar porque a amo e porque acredito que há mais nesta família do que apenas a escuridão que te convenceste que mereces. Dominic olhou para ela, o seu coração a martelar contra as suas costelas de uma forma que não acontecia há anos. Ele percebeu então que Clara Bennett já não era apenas a cuidadora da sua filha. Ela era o coração da casa que ele quase destruiu. Ela era a luz que ele tinha passado 2 anos a tentar apagar. O meu mundo é perigoso, murmurou Dominic, uma última tentativa fraca de a avisar para se afastar do fogo. Eu sei, sorriu Clara, os seus olhos a brilhar com uma resolução inquebrável. Mas também conheço o homem que o protege. Dominic estendeu lentamente a sua mão grande e calejada a segurar suavemente a sua bochecha. Ele traçou a linha do seu maxilar com o polegar, maravilhando-se com a realidade dela estar ali com ele. Ele inclinou-se, fechando a distância, e deu-lhe um beijo suave e demorado na testa, selando um voto silencioso. Então fica, sussurrou Dominique contra a sua pele. Fica, e deixa-me passar o resto da minha vida a proteger-te, da mesma forma que tu a protegeste a ela. O fantasma de Chicago tinha finalmente encontrado a sua alma. E enquanto o fogo crepitava calorosamente na biblioteca silenciosa, Dominic Rossi soube com certeza absoluta que a sua família estava finalmente completa. 6 meses tinham passado desde a noite em que o céu de Chicago chorou sobre o Starlight Inn. A vasta propriedade Rossi, outrora uma fortaleza sufocante, construída sobre o luto e a paranoia, tinha sofrido uma transformação silenciosa, mas profunda. Os guardas fortemente armados ainda patrulhavam o perímetro, e as cercas de ferro forjado de 3 metros ainda se erguiam altas contra o mundo invasor. Mas o ar dentro dos corredores revestidos a mogno tinha mudado. O silêncio opressivo que tinha assombrado a casa de Dominic tinha sido afugentado pelo som do riso de uma menina. Dominic Rossi sentou-se à cabeceira de uma enorme mesa de carvalho na cave mal iluminada da Rossi Prime Cuts. O ar estava denso com o cheiro a fumo de charuto e café expresso caro. Sentados à sua volta estavam os chefes das 4 famílias do crime restantes no centro-oeste. Entre eles estava Vincent Pagano, um mafioso implacável da velha guarda que andava de olho no território de Dominic desde que os rumores do desaparecimento de Silas Mercer chegaram às ruas. Tens estado calado, Dom, resmungou Vincent, dando uma passa lenta no seu charuto. Disse por aí que perdeste a garra, que estás a retirar-te dos portos, que te estás a tornar legítimo. Dominic recostou-se na sua cadeira de couro, o pesado relógio de ouro no seu pulso a captar a luz fraca. Ele não levantou a voz. Não precisava. A calma aterradora e metódica do diabo de Chicago ainda comandava a sala. Não estou a recuar, Vincent. Estou a evoluir, afirmou Dominic. A sua voz um rugido baixo e rouco. Os portos estão demasiado quentes. Os federais estão a invadir as docas por causa de um problema de informadores que eu já erradiquei. Estamos a mover as nossas operações para o desenvolvimento imobiliário, casinos e logística de alta tecnologia. As velhas maneiras, as esquinas, a extorsão mesquinha, os assassinatos desleixados acabaram. Qualquer homem nesta mesa que continue a atrair a atenção federal para a nossa cidade responderá a mim pessoalmente. Vincent zombou, inclinando-se para a frente. E se decidirmos que não gostamos desta nova direção, o que acontece, Dom? Vais mandar a tua nova ama atrás de nós? A temperatura na sala caiu a pique.
Os outros chefes enrijeceram visivelmente, reconhecendo o erro fatal que Vincent tinha acabado de cometer. Tommy, o touro, russo, de pé junto à porta, pousou instintivamente a mão na coronha da sua arma no coldre. Dominic não piscou. Ele levantou-se lentamente, apoiando as suas mãos enormes e com cicatrizes na mesa de carvalho. O J. inclinou-se sobre a mamadeira até ficar a centímetros do rosto de Vincent. O vazio aterrador e sem alma que outrora definira a existência de Dominic brilhou nos seus olhos escuros. A mulher a que te referes é a mãe da minha filha em todos os sentidos que importam, sussurrou Dominic, o seu tom carregado de veneno absoluto. Se alguma vez voltares a falar dela, Vincent, não vou apenas tomar o teu território. Vou desmantelar toda a tua linhagem. Vou apagar o teu nome desta cidade tão completamente que os teus próprios fantasmas se esquecerão de quem foste. Estamos entendidos? Vincent engoliu em seco, o charuto a tremer ligeiramente entre os seus dedos. Ele olhou nos olhos de Dominic e viu exatamente o que Silas Mercer tinha visto nos seus momentos finais. Um homem que finalmente tinha encontrado algo pelo qual valia a pena destruir o mundo para proteger. Entendido, Dom, murmurou Vincent, desviando o olhar. Apenas negócios. Bom, disse Dominic, ajeitando o casaco do fato e virando as costas aos homens mais perigosos da cidade. Reunião encerrada. 1 hora depois, o G-Wagon blindado de Dominic passou pelos portões reforçados do complexo Rossi. Ao sair do veículo, a tensão nos seus ombros começou imediatamente a dissipar-se. Ele deixou o diabo de Chicago na entrada e entrou em sua casa apenas como Dominic. Ele encontrou-as na sala de sol na parte de trás da propriedade. A luz da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando um brilho dourado e quente sobre a sala. Clara Ara estava sentada num tapete felpudo, o cabelo preso num coque desarrumado, a rir-se alegremente enquanto Lily tentava construir um castelo imponente e estruturalmente instável com blocos de madeira. Dominic parou na porta, simplesmente a observá-las. Clara Ara tinha trazido de volta ao seu mundo uma vivacidade que ele pensava estar enterrada para sempre com a sua falecida esposa. Ela tinha recusado os presentes luxuosos que ele tentou dar-lhe, exigindo apenas honestidade e segurança. Ela tinha se tornado a sua âncora, aterrando-o quando a escuridão do seu mundo ameaçava puxá-lo para baixo. Lily olhou para cima e viu-o, o seu rosto a iluminar-se com pura alegria. Papá! Ela levantou-se do tapete e correu na sua direção. Dominic ajoelhou-se apanhando a sua filha e girando-a, enterrando o rosto no seu cabelo. Ela cheirava a baunilha e a sol, um contraste nítido e belo com o fumo de charuto e o perigo que ele acabara de deixar para trás. Clara Ara sorriu, levantando-se e sacudindo as calças de ganga. Ela caminhou até ele, os seus olhos suaves e cheios de uma compreensão tácita. Dominic levantou-se mantendo Lily equilibrada na sua anca e envolveu o seu braço livre à volta da cintura de Clara Ara, puxando-a para perto. Ele beijou-lhe a testa gentilmente. Como foi a reunião? Perguntou Clara Ara suavemente, pousando a mão no seu peito, sentindo a batida firme e tranquilizadora do seu coração. Aborrecida, mentiu Dominic suavemente, um pequeno sorriso a brincar nos seus lábios. Apenas um bando de velhos a falar sobre o tempo. O que é que vocês as duas fizeram hoje? Fizemos uma fortaleza, declarou Lily orgulhosamente, apontando para os blocos de madeira bamboleantes. Mas a Clara Ara disse que precisa de mais janelas para a luz poder entrar. Dominic olhou para o pequeno castelo de madeira e depois para Clara Ara. O profundo simbolismo não lhe passou despercebido. Ele apertou o braço à volta dela, descansando o queixo no topo da sua cabeça, enquanto estavam juntos na sala ensolarada. Ela tem razão, murmurou Dominic, a sua voz cheia de uma paz tranquila e inabalável. Toda a fortaleza precisa de um pouco de luz. Num mundo governado pelo engano, poder e violência, foi a coragem silenciosa de uma ama que pôs o diabo de Chicago de joelhos e salvou uma família partida. Dominic Rossi aprendeu da maneira mais difícil que a verdadeira lealdade não se compra com medo. Ganha-se através do sacrifício. Se esta saga emocionante de traição, justiça da máfia e amor inesperado vos prendeu até ao último segundo, por favor, deixem um like com força. Queremos saber a vossa opinião. Qual foi a vossa reviravolta favorita? E vocês acharam que a Clara Ara ia sobreviver àquele tiroteio no motel? Deixem as vossas opiniões nos comentários abaixo.
Não se esqueçam de partilhar esta história incrível com os vossos amigos que adoram dramas de alto risco e cliquem no botão de subscrever com o sino de notificações ativado. Temos muitas mais histórias emocionantes e inspiradas na vida real a caminho, e vocês não vão querer perder nenhuma.